Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui o podcast no ar e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho interessante. Em busca daquilo que o dinheiro não compra e trabalhar focado em ter uma boa qualidade de vida. De início eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, aos patrocinadores do podcast Pode Tudo. Mandar um abraço especial a Nel lá na Baixada Santista, Cida, Dedo Bregueira em São Paulo, Tola em Maceió. O pessoal que nos assiste, nossos conterrâneos nordestinos, que estão sempre contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, compartilhando para que outras pessoas possam ter acesso, né? Você que mora em outros estados, que não seja aqui no Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, que está compartilhando, assistindo, meu amigo Roberinho de Ael lá no estado da Bahia, né? Serrolândia, todos vocês aí sintonizados, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, um abraço aí a todos vocês, principalmente o pessoal de Canastra, né? Nossa terra aí, natal, tão querida, município de Bateguara, Alagoas, um abraço a todos vocês. Mandar também um abraço especial aos nossos patrocinadores, Elivelto Azulejista, nós temos o Antônio Construtor, Chicão Pintor, nós temos aqui no Chapadão do Sul a Gemax Sucata, na Avenida Goiás, o espetinho do nosso amigo Bola, o supermercado Economia, e eu quero aqui deixar claro que a gratidão a todos vocês é uma gratidão imensa, né? Sem fim, tá? E falando sobre esse assunto, gente, eu deixei um texto aqui para falar para vocês, esclarecer um pouco mais, para me poder depois parafrasear, né? Falar um pouco sobre esse assunto que eu acho interessante. Tá, o que significa em busca daquilo que o dinheiro não compra, né? Fazer só o resumo aqui para vocês. Ir em busca daquilo que o dinheiro não compra significa priorizar valores emocionais, relacionais e existenciais, em detrimento da acumulação de bens materiais. É um convite para focar naquilo que é essencial para uma vida plena e feliz, reconhecendo que muitas das experiências mais valiosas são intangíveis e gratuitas, né? Interessante a gente entender o que se busca, que é aquilo que o dinheiro não compra, como, por exemplo, amor e relacionamentos, né? Amor verdadeiro, lealdade, companhia, proteção e amizade. Amizade genuína, né? Sentimentos e emoções, paz interior, felicidade, alegria de viver, gratidão e empatia, né? Ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Aquilo que a gente não pode comprar, sentimento de empatia e gratidão, experiências e tempo. Falando sobre isso, tempo de qualidade com a família e amigos, né? A gente tem que aproveitar muito bem esse tempo. E momentos de simplicidade, memórias e o capital de experiência. Saúde e bem-estar, saúde física e mental. Não adianta a gente ter só a saúde física e a mente está perturbada, não é isso? Então, nós temos também o assunto que é o propósito, né? Que é uma experiência que a gente também tem que ter relacionado a esse assunto, que é o propósito, que é o respeito, a admiração e um propósito de vida. Lógico, a gente tem que ter um propósito de vida, né? Significado prático dessa busca, a gente tem que entender que existe a valorização da simplicidade, apreciar os pequenos momentos da vida e muitas vezes ignorados pela correria do dia a dia, não é isso? Como o pescador, por exemplo, da parábola, que prefere tempo com a família a mais riqueza material que nós podemos entender que vale a pena viver com ela, né? Com esse tempo. Investimento no ser,
coisas que nem todo mundo está preparado ou quer se preparar para ter esse investimento, né? Fazer com que a gente cresça cada vez mais, valorizando o verdadeiro ser. E não ter, né? Valorizar o ser e não ter. Que isso virou coisa praticamente do passado. Cultivar virtudes, inteligência emocional e relações humanas profundas, tá? Coisas que virou também algo do passado. Hoje em dia é mais correria, é viver estressado, é ir em busca daquilo que o dinheiro compra, né? Ter equilíbrio, né? Entender o dinheiro como uma ferramenta para proporcionar liberdade de escolha e conforto, mas não como o objetivo final da vida, como muitos pensam, né? Que o dinheiro é tudo. O dinheiro simplesmente é uma ponte e ao mesmo tempo é algo que faz com que você viva melhor. Não significa que seja tudo, né? O dinheiro, como se diz, é a mola que move a vida, né? Não o mundo, mas que seja o nosso mundo interior. Ser rico de verdade, sentir-se rico, por ter perto pessoas que ofereçam amor, presença e proteção, como diz o escritor Augusto Cury, né? Que ele descreve que o verdadeiro capital, tá? É isso aí. E, em resumo, é buscar uma vida com mais significado, gratidão e presença, evitando a armadilha de adiar a felicidade na esperança de comprá-la no futuro. E falando um pouco sobre isso, eu escrevi uma poesia, né? Vou só falar um pouquinho sobre ela, que diz assim: desde a antiguidade, felicidade é cobiçada. Procuraram-a na riqueza, mas nunca foi encontrada. Por quê? Para ser feliz, a natureza nos diz que não precisamos de nada, né? Como entender esse meio filosófico nessa frase em busca da verdadeira felicidade? Tem gente que prioriza ganhar, né? Achando que tendo vantagem vai ter uma grande felicidade. Eu digo um pouco diferente, né? Que muitas das vezes é perdendo que se ganha. Quem sabe perder, aprende a ganhar, né? É melhor você perder para ganhar do que ganhar para perder, tá? E aproveitando aqui, eu quero falar um pouco sobre a gente relacionado um assunto desse também com a vida, né? A vida em si. O que é a vida? A vida é algo que está em movimento. O ciclo da vida é nascer, crescer, sofrer e morrer, né? Então a vida é cheia de propósito, a vida é cheia de sonhos, planos, objetivos. E em cima de tudo isso a gente tem que aprender a viver todos os dias, né? Eu costumo dizer que também a gente tem que aprender a morrer todos os dias, porque todos os dias você morre um pouquinho. Cada dia que se passa é um dia a menos que você vai viver. Por isso que eu quero falar um pouco sobre esse assunto, para a gente entender que muitas das vezes, eu sei que muita gente não está nem aí, entra no ouvido, sai no outro, mas a gente que já tem uma idade, né, avançada, já aprendeu um pouco mais com a vida, a gente sabe que ir em busca, ter dinheiro é bom, é agradável, né? Mas eu falo no sentido de não esquecer da qualidade de vida, né? De buscar ser feliz de verdade, ter amizade verdadeira, pessoas do seu lado, que se não puder ajudar também não vai complicar. Sempre como eu venho falando, né? Se não levar o seu amigo, não levar você na lua, mas que deixe pelo menos nas estrelas, ou que não atrapalhe você caminhar a você chegar até lá, a se realizar. Porque viver é uma arte, né? Como diz um dito popular.
certo? Mas falando um pouco sobre os nossos patrocinadores, eu quero falar para vocês, deixar o número do telefone, né, de cada patrocinador, cada amigo. Nós temos Sil e Gislene, lá no Rio de Janeiro, o Expresso Lanche, aí ó, e você que é cliente aí do Expresso Lanche, no Rio de Janeiro, na Estrada do Frutuoso, entrada 344, Rua 6, Casa 69, em Jesuíta, em Santa Cruz. Você, onde que tem açaí disponível para vocês, X-Tude, cachorro quente prensado, tem o nosso amigo Jackson, né, que é o entregador, tem um número 21 974 49 82 40, tá? O Expresso Lanche no Rio de Janeiro. Um abraço aí para todos vocês que são clientes do Expresso Lanche. O espetinho do nosso amigo Bola aqui na Avenida Goiás é o número 67 998 46 71 83. É onde você pode comer uma jantinha gostosa, né, todas as noites, com 2 espetinhos por apenas R$30, e aos domingos aquela costela que você que você precisa estar junto com o seu amigo, né, com o seu vizinho, com o seu amor, onde você pode tomar uma cervejinha gelada, um ambiente familiar, uma Coca-Cola, uma Guaraná, e não perca essa oportunidade, né, próximo do Supermercado Vale. Elivelto Azulejista também, você que quer colocar um piso, porcelanato, acabamentos especiais, grandes formato, é com o Elivelto Azulejista, é o número 67 996 44 7905. Nós temos o Antônio Construtor, né? 67 996 51 93 42. E falando em Antônio Construtor, vamos lembrar aqui do nosso amigo Chicão Pintor, o número 67 996 50 79 43, tá? E não esqueça, gente, o Agemac Sucata aqui na Avenida Goiás, onde você pode vender latinha, ferro, baterias, cobre e muito mais, tá? E o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você pode economizar de verdade, tá? Sem se preocupar de gastar a gasolina do seu carro. O Supermercado Economia está aí contribuindo para a sua comodidade. E, lógico, é como economizar de verdade, tá? E para terminar aqui, gente, eu quero só deixar claro para vocês que a vida da gente, a gente aprende todos os dias, né? E quando se refere a em busca da qualidade de vida, a gente não tem que esquecer que ter uma boa qualidade de vida é preciso a gente se aperfeiçoar cada dia, aprender a não estar junto de pessoas insignificantes ou coisas que podem nos prejudicar, tá? Porque muitas das vezes a gente acha que está ali e esquecer que pode estar em todo lugar ou com qualquer pessoa que nos prejudique. Dessa forma a gente não vai ter uma boa qualidade de vida, né? Tem que analisar as emoções, ser dono do pensamento e tentar pelo menos construir a sua própria história, tá? Outra coisa, quando se busca uma qualidade de vida e vive em busca daquilo que o dinheiro não compra, a gente tem que pensar nas amizades, né? Nos amigos de verdade. E falando de amigo, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Guimarães, lá no Rio de Janeiro também. Uma pessoa especial que eu conheci e que valeu e está valendo a pena, mesmo ausente de mim, está presente. Mesmo ausente, está presente. Um amigo de verdade é assim, né? E quando você pensa dessa maneira, com certeza você vai ter uma boa qualidade de vida, você não vai viver tão estressado, porque a gente vive numa sociedade praticamente doente, né? É uma sociedade onde todo mundo tem que ser igual, né? Se o vizinho do lado está naquela correria, querendo fazer de tudo para conseguir algo, eu acho que não vale a pena. Isso não é trabalhar em busca de uma boa qualidade de vida. Quando você se estressa, quando você
trabalha demais. Eu costumo dizer que tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Porque quando você tem um limite, sabe do seu limite, você não vai, como diz, se extasiar, não vai passar do limite, entendeu? Você sabe o seu limite, né? E trabalhando em cima disso, viver da melhor forma possível, entender que aquilo que o dinheiro não compra é o que é mais valioso, né? A gente tem que entender isso. Eu já citei alguns itens sobre esse assunto, que é amor, onde envolve a felicidade de verdade, os sentimentos de sinceridade, onde você tem que colocar dentro de você e entender de verdade que aquela pessoa que está do seu lado, se não contribuir para você ser mais feliz do que você é, então, de certa forma, você tem que fugir, se esquivar e tentar viver a vida do jeito que você acha que merece, tá? É só isso que eu quero deixar claro para vocês e vamos esperar para o próximo assunto, né? Falar um pouco de algo que serve para a gente no dia a dia. Beleza? Muito obrigado.